Amados irmãos e irmãs, já estamos com a graça de Deus vivendo no nosso período de Quaresma, a segunda semana, na qual a liturgia, dia a dia, vai nos preparando para vivermos a Páscoa do Senhor. E hoje nós temos a graça de, por meio das leituras, compreender algo importante dentro desse processo de Quaresma, de conversão, de mudança de vida. A primeira leitura que nós ouvimos, tirada do livro do Gênesis, mostra o momento em que Abraão faz uma aliança com Deus. Essa aliança era feita da seguinte forma: ele pegou alguns animais, como é descrito no texto, e partiu esses animais ao meio, deixando um caminho entre uma parte e outra. A tradição pedia que quando se ia fazer um contrato ou uma aliança com alguém, ambos deveriam passar entre os animais partidos, dizendo que se eles não cumprissem aquela aliança, eles deveriam viver o mesmo destino daqueles animais, ou seja, a morte. Por isso, Abraão fez então, como havia dito, partidos os animais, colocado as partes uma de cada lado, e colocou um caminho no meio. Porém, quando ele foi passar, ele sentiu um grande sono, e ao acordar ele viu um facho de fogo passando entre os animais. O fogo representava Deus, ou seja, naquela aliança, só Deus era capaz de fazer com fidelidade. Só Deus era capaz de honrá-la e levá-la até o fim. Porque o homem, o ser humano, é fraco e não tem condições. Por isso Deus honra a aliança e a sustenta, para que ela não seja quebrada. Mais tarde, já no Novo Testamento, nós vamos ver que a sorte da humanidade de não ter vivido aquela aliança recai sobre Jesus. Ele morre por nós porque não fomos fiéis a essa aliança com Deus. Ele dá vida por nós. Ele sofre aquilo que nós deveríamos sofrer por nossa infidelidade. Mas o centro dessa leitura está justamente na aliança de Deus com o homem. Nós fizemos uma aliança com Deus. Nós fizemos uma aliança com o Senhor. E da mesma forma que nós fizemos uma aliança, ela é constituída de uma realidade. Ou seja, quando vocês se casaram, o sacerdote que assistiu o matrimônio de vocês fez 3 perguntas. Quais eram essas 3 perguntas? Para que vocês pudessem viver uma aliança entre marido e mulher, nós perguntamos: você está com livre e espontânea vontade de viver esse matrimônio? A primeira coisa que a aliança exige é a liberdade. A primeira coisa que, quando nós vamos fazer uma aliança, é perguntado no matrimônio, se nós estamos fazendo aquilo por livre e espontânea vontade, se nós não estamos sendo coagidos, se nós não estamos fazendo aquilo por uma obrigação, se nós não estamos fazendo aquilo porque alguém fez a gente fazer aquilo. Não, nós temos a liberdade de responder: sim, eu estou fazendo isso com livre e espontânea vontade. Também a aliança com Deus é feita na liberdade. Nós não amamos a Deus por imposição, não amamos a Deus porque alguém está nos forçando a isso, não amamos a Deus por causa do medo da condenação. Nós amamos a Deus porque temos a liberdade. Nós escolhemos viver essa aliança com Ele. Nós escolhemos dar a nossa vida a Ele, que deu a vida dele por nós. Por isso, a primeira coisa que nós percebemos na aliança é o ato de liberdade de responder ao seu amor.
É São João da Cruz que diz que amor se paga com amor. Por isso mesmo, quando Deus nos ama, fazendo por nós uma aliança, na liberdade que nós temos, nós também respondemos a essa aliança com amor. Depois, no casamento, o padre faz uma outra pergunta. Para viver a aliança entre vocês dois, vocês juram e prometem amor e fidelidade? A segunda coisa que nós prometemos numa aliança é a fidelidade. Não vamos trair aquela pessoa, não vamos trocá-la por outra. Nós vamos viver do lado dela, tendo ela como prioridade da nossa vida. A mesma coisa, a aliança com Deus exige de nós fidelidade, exige de nós sermos todos os dias e buscarmos todos os dias sermos fiéis a Deus, não trocá-lo pelos prazeres desse mundo, não deixá-lo por causa das situações ou das preocupações que nós temos, viver junto dele. Ele é a prioridade, a fidelidade. Somos fiéis a Deus porque fizemos uma aliança com ele. Depois a terceira pergunta, na aliança conjugal: vocês prometem receber os filhos que Deus vos mandar? Essa pergunta remete aos frutos da aliança. Quando nós fazemos uma aliança com Deus, não podemos ser estéreis. Nós temos que produzir frutos, produzir uma vida nova, produzir um jeito novo de ser, produzir uma maneira nova de viver, frutos de conversão. Se eu era impaciente, então agora eu vou ficar mais paciente. Se eu carregava mágoas no coração, então agora eu vou conseguir perdoar. Se eu era uma pessoa emburrada, amarga com a vida, eu vou começar a viver de um jeito diferente, para que eu possa produzir frutos da minha aliança com Deus, frutos de santidade, aqueles mesmos que nós escutamos na carta aos Gálatas, no capítulo 5, os frutos do Espírito: a alegria, a longanimidade, a bondade e tantos outros frutos que o Espírito produz. Por isso, não esqueça, nós fizemos uma aliança com Deus, e essa aliança com Deus, manifestada em Jesus, ela precisa de liberdade, ela precisa de fidelidade, e ela precisa produzir frutos. Essa aliança nós temos dentro de nós, e porque nós fizemos essa aliança, nós somos chamados a transfigurar com o Senhor. A palavra transfiguração quer dizer transformar a figura. Lembre-se que no capítulo 9 que nós ouvimos hoje, Jesus tinha acabado de falar da sua paixão e morte. Ele tinha acabado de anunciar que ele iria sofrer, que ele iria morrer. E você vai se recordar que Pedro não gostou muito daquilo e disse: que Deus te livre disso. E aí então Jesus fala: afasta-te de mim, Satanás, teus planos não são os meus. E agora Jesus pega esse mesmo Pedro, acompanhado de Tiago e João. Quem são Tiago e João? São dois irmãos conhecidos como os filhos de Bonerge, os filhos do trovão. Eles eram impetuosos. Teve um dia que eles estavam entrando ali na Samaria, e os samaritanos não queriam acolher Jesus. Do nada, Tiago e João olham para Jesus e falam: Senhor, o Senhor quer que um raio caia na cabeça desse povo? Por aí você vê o estilinho que eles tinham, né? Ou seja, eram impetuosos, queriam que tudo fosse do jeito deles. E esses três não aceitaram o anúncio da paixão. Esses três não gostaram de saber que aquele que eles estavam seguindo iria ser humilhado, iria morrer, passar pela cruz como um bandido. E aí então Jesus sobe com eles para o Tabor. E ali no alto da montanha, o sentido da oração, Jesus se transfigura.
ele muda de figura, ele manifesta a sua divindade. Ele é Deus. As suas roupas aparecem brancas como a neve. Ao lado dele aparecem Elias e Moisés. Moisés manifestando a lei, a palavra, ou seja, Jesus é o cumprimento de toda a palavra. Elias representando os profetas, aquele que foi um dos maiores profetas no Antigo Testamento. Jesus é a realização de toda a profecia. Por isso ele está no meio. Ele é a lei e os profetas. E ao se manifestar de uma forma tão bela, uma voz diz: esse é meu filho amado, escutai-o. Ou seja, vocês não querem que ele passe pela dor da cruz, mas ele precisa passar. Escute ele, escute tudo o que ele diz. E nessa manifestação divina de Jesus, Pedro fala: queremos ficar aqui, vamos fazer 3 tendas. Só que de vez em quando Pedro soltava umas coisas que ninguém entendia, e essa foi uma também. Ele soltou: vamos ficar aqui. Você percebe que no Evangelho nem deram bola para ele, tocaram para frente. Esse é meu filho muito amado. Resolveu, pronto, fica quieto, Pedro. Porque às vezes, como Pedro, nós não queremos aceitar a cruz, mas queremos ficar só na glória, só no louvor, só na manifestação gloriosa. Pedro queria ficar ali, não é porque estava gostoso somente. Pedro queria ficar ali porque ele não queria descer para enfrentar o seu sofrimento. Ele não queria descer para enfrentar a sua dor, a humilhação de Jesus e a sua cruz. E às vezes, como Pedro, a gente também quer um Jesus glorioso. A gente ama Jesus nos milagres, na água transformada em vinho, no paralítico que anda, no cego que enxerga. A gente ama Jesus nos milagres, mas não consegue amar Jesus nas dores, na humilhação, na cruz. Não consegue amar Jesus na hora da dor, na hora que as coisas não são como nós queremos, na hora que as dificuldades surgem, na hora que os problemas vêm. Quando acontece alguma coisa, talvez ali dentro do coração nós começamos a perguntar: cadê Deus? Por que o Senhor permitiu isso para mim? Por que o Senhor está deixando eu passar por isso? Eu fiz uma aliança com o Senhor, mas essa aliança quer dizer que a gente também vai enfrentar a dor. Vai ter os momentos de glória, vai ter os momentos de bênção, de milagres, os momentos em que nós vamos olhar e ver que realmente Deus operou. Mas vai ter os momentos também que nós vamos ter que descer o Tabor, enfrentar as dores, passar pela dificuldade e ser transfigurado, mudar de figura, deixar que a minha humanidade seja mais divina, deixar que a minha humanidade seja transformada, ser transfigurado. De vez em quando, então, temos a síndrome de Pedro: vamos ficar aqui, não vamos descer não, já que o negócio vai pegar lá embaixo, vamos ficar por aqui mesmo. Nós temos medo de enfrentar as coisas, porque às vezes a nossa fé está enfraquecida, e a gente não consegue enxergar Deus além da dor, além da cruz, além da dificuldade. Nós hoje também somos chamados a ser transfigurados, porque nós fizemos uma aliança com Deus. Nós também somos chamados a mudar a nossa figura, a mudar o nosso jeito de olhar. Jesus se transfigurou para Pedro, Tiago e João, porque eles precisavam mudar a visão que eles tinham. Nós também precisamos mudar a nossa visão, mudar o nosso jeito de ver as coisas, deixarmos ser transfigurados, mudar também a nossa figura. Que nesses dias de quaresma que nós estamos vivendo, que possamos buscar essa graça, de retomar a nossa aliança com Deus, de sermos transfigurados no nosso olhar e no nosso jeito de ser,
Porque a segunda leitura fala, em Filipenses 3,15, que nós somos cidadãos dos céus. Uma aliança que nos muda porque temos um céu para morar. Uma aliança que nos transfigura porque temos uma vida eterna para buscar. Professemos a nossa fé.